Agravo de instrumento. Artigo 1015 a 1020. Cabimento, pessoal, a gente falou na aula passada, né? Do 1015, que ainda deixei esse tempinho para vocês darem uma olhada nessas outras questões. Eu quero explicar para vocês agora o procedimento, tá? Quero explicar para vocês agora o procedimento. Então, olha só. Nós já sabemos que as decisões cabíveis do recurso de agravo de instrumento, né, aqui do cabimento, as decisões que cabem o recurso de agravo de instrumento são aquelas que estão no rol do artigo 1015 ou aquelas que representam uma urgência, né? E eu não posso aguardar até o final do processo sem que o segundo grau decida aquela questão. Então, eu preciso que ele se manifeste agora. Então, as hipóteses de cabimento vocês já sabem. Outra coisa que vocês já sabem é que o agravo de instrumento, ele necessariamente tem um processo em curso. Ó, vejam que o processo começa com a petição inicial, como vocês sabem aqui nessa primeira linha, e ele vai terminar com uma sentença, né? Quando a gente tem um agravo de instrumento, a sentença a gente não tem ainda, porque o processo está em trâmite, tá? E a decisão de agravo de instrumento, melhor, o recurso de agravo de instrumento serve para atacar decisão de juiz de primeiro grau. E como ela serve para atacar a decisão de juiz de primeiro grau, inevitavelmente o processo ainda não acabou. Porque se o processo já tiver sentença, dessa sentença vai caber apelação, certo? A não ser que parágrafo único do 1015. Então, olha só. Eu posso pegar esse processo aqui que eu falei para vocês que estava em trâmite. Ele é daquele mesmo tamanho, ele só diminuiu aqui para ficar melhor para eu explicar para vocês, tá? Digamos que aqui a gente teve a sentença. Então, todas as decisões interlocutórias proferidas aqui, cabe agravo de instrumento. Está no rol do 1015. E aí o parágrafo único fala que também cabe para as decisões proferidas na liquidação de sentença e no cumprimento de sentença. Então, depois que a gente tem a sentença, a gente pode ter essa fase aqui, ó, do recurso de apelação. Opera-se o trânsito em julgado, volta para o juiz de primeiro grau, por exemplo, e aí o processo vai começar a correr, né? Vai continuar a correr. Só que dessa vez ele vai correr com o quê? Cumprimento de sentença, que é a execução de sentença. A gente vai aprender semestre que vem. Qualquer decisão proferida neste momento processual aqui também desafia agravo de instrumento, tá bom? Então, somente nesse lapso temporal aqui, ó, entre a sentença e o início do cumprimento de sentença, que nós não temos o agravo de instrumento enquanto recurso cabível, pelo fato que vai ser recabível o recurso de apelação, tá? Então, Rita, essa é uma discussão, tá? Essa é uma boa discussão. Se cabe para qualquer decisão interlocutória na liquidação ou somente aquelas decisões que tenham esse caráter de urgência que se encaixam no recurso repetitivo, que é o entendimento do STJ. Eu entendo que é qualquer decisão, porque o parágrafo único ele não limita. Ele fala, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença. Então, aqui já dá, quem quiser estudar, quem quiser fazer um artigo científico, daqui já dá para fazer. Que tipo de decisão é essa? Né? Então, essa é uma discussão ainda que tá em pauta. Bom, beleza. Então, daí voltando agora. Vamos voltar para o nosso exemplo more, né? Exemplo mais tranquilo. Consegui explicar para vocês. O processo começou lá com a petição inicial. Nessa petição inicial, eu vou dar o exemplo clássico, que é o mais fácil. Tem um pedido de tutela de urgência.
Esse pedido de tutela de urgência, então, vai para o juiz, né? Aqui. O juiz vai proferir a sua decisão. A decisão liminar, né? Que é essa decisão acerca do pedido de tutela provisória. Suponhamos que esse juiz, o que ele fez aqui? Indeferiu. Ele indeferiu. A partir desse momento, o processo, ele em tese, continua, tá? Ele vai continuar. Ele não vai suspender, via de regra. E aí, eu tenho o prazo de 15 dias, que vocês já sabem que é, para apresentar o meu agravo de instrumento. Então, aonde que eu protocolo o meu agravo de instrumento? Aqui, ó. Aqui é o segundo grau, tá? Aonde que eu protocolo o meu agravo de instrumento? O meu agravo de instrumento, ele é protocolado no segundo grau. Isso aí, no juízo ad quem. Então, ó, ele vai ser protocolado aqui para continuar. Então, o protocolo dele é no TJ. Você não passa para o juízo de primeiro grau, você vai direto no TJ, tá? Então, depois vai ser a mesma história. Protocolou a tua peça recursal no TJ, vai ser distribuído. Essa distribuição, ela é tanto para uma Câmara Civil quanto para um relator, né? Nós temos essas duas figuras. E aí, primeira etapa, decisão monocrática. Nessa decisão monocrática aqui, pessoal, o relator vai negar seguimento, o relator vai conhecer ou não o recurso, né? Vai fazer uma outra coisa. O que ele vai fazer? Na verdade, ele vai fazer três coisas aqui. Teve a minha petição inicial, teve uma decisão liminar que indeferiu o meu pedido de tutela, prazo de 15 dias para eu apresentar o recurso de agravo de instrumento, protocolo agravo de instrumento lá no tribunal, distribui para uma Câmara e para um relator, vai para o relator, dá uma decisão monocrática. Ele vai fazer três coisas nessa decisão monocrática. O que ele vai fazer? Primeiro, conhecer ou não do recurso, aqui já, vai explanar os efeitos em que é recebido. Por exemplo, se tem tutela antecipada recursal, pode ter uma tutela antecipada recursal. Se tem tutela antecipada recursal, se tem efeito suspensivo, o que que tem? Né? Ele vai dizer o efeito que é recebido. Basicamente, se tem efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal. Depois ele vai fazer mais uma coisa. O D de distribuição para uma Câmara Civil, CC, e para um relator. Fechou. Depois que ele diz o efeito que é recebido, ele faz uma outra coisa ainda. O que ele faz? O agravado não está sabendo do recurso, né? Não está sabendo do recurso. Então ele vai intimar o agravado para. E aí o agravado vai ser intimado para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 dias. Então, vem as contrarrazões aqui. E aqui será proferido o julgamento. Esse julgamento pode ser colegiado, né? Ou pode ser monocrático. Beleza. Contrarrazões, Vanessa. Julgamento. Nisso, olha só aqui embaixo.
O processo, olha para mim no quadro. Nisso, o processo aqui, ó, continua ou para? Continua ou para? Esse trâmite aqui, pessoal, pode demorar de 6 meses a 1 ano. 6 meses a 1 ano. A minha pergunta é: o que acontece aqui embaixo? O que acontece aqui embaixo? Continua ou para? Depende dessa decisão aqui, galerinha. Essa decisão aqui vai dizer o efeito que é recebido. Se ele receber no efeito suspensivo, suspende. Se ele não receber no efeito suspensivo, continua. Ele é um procedimento nacional. Nesse caso, é um procedimento nacional, porque o CPC é válido para o Brasil inteiro. Então, TJ de São Paulo é assim, TJ do Rio Grande do Sul é assim, Justiça Federal, que é o TRF, é assim. Nessa nossa peça de protocolo aqui, o que vai nela? Artigo 1016 e 1017. Vamos ler. O que tem de diferente do recurso de apelação aqui? Tem um artigo lá do recurso de apelação que diz mais ou menos a mesma coisa. Só que tem uma diferença. O que tem de diferença? Endereço dos advogados. Na apelação a gente não tem isso. Aqui no agravo de instrumento, a gente obrigatoriamente tem que informar o nome do advogado da parte contrária, o endereço dele. A minha pergunta é: por quê? Boa, olha só. Percebam, pessoal, porque o processo não vai junto. O processo não vai junto, né? Como que o desembargador vai saber quem intimar? Eu vou intimar para apresentar as contrarrazões. Eu vou intimar quem? Eu não sei. O processo está aqui embaixo, ó. Tem uma linha divisória aqui, ó. Vou pegar um rosa choque, ó. Tem uma linha divisória aqui, ó. Primeiro e segundo grau. O primeiro grau não tem como saber. O juiz de segundo grau não tem como saber o que está aqui embaixo. Por isso que eu tenho que informar aqui em cima o nome dos advogados da parte contrária. É por isso. Essa é a razão de ser. Tá? Certo. Então faz uma intimação pessoal. Pensei que habilitava ele no processo. Ah, Rita, muito boa a tua pergunta. Muito boa a tua pergunta. Faz uma intimação pessoal ou habilita no processo? Depende. Depende do quê? Do que depende? Depende. Depende do quê? Depende se o agravado já tem advogado constituído no processo. Se o agravado já tem advogado constituído no processo, quem vai ser intimado é o advogado. Por isso que eu junto procuração. Inciso 4 do 1016. O nome e o endereço dos advogados. Certo? Por isso. Agora, se nós estamos falando de um agravo de instrumento, como nós estamos, em que ainda não houve citação do réu, o réu não foi citado, o que acontece? Aí sim, eu vou citar o réu pessoalmente para constituir advogado e apresentar as contrarrazões no agravo de instrumento. Inclusive, estou com um caso assim. Só que essa peça, ela precisa ser formada um instrumento, não precisa? Eu preciso formar um instrumento com essa peça. O que isso significa? Eu preciso juntar os documentos necessários. Lembra que eu expliquei para vocês? O tribunal aqui de cima não tem conhecimento do que está aqui embaixo. Então, eu preciso dar conhecimento para o tribunal das coisas que estão acontecendo aqui embaixo. Por isso, o 1017 vai trazer as peças
obrigatórias. Petição inicial, contestação, a petição que ensejou a decisão agravada, a própria decisão agravada, a certidão de intimação. Por que eu quero uma certidão de intimação? Porque eu preciso saber se o recurso é tempestivo. Então, você tem que me trazer todos os elementos, e eu sou relator, você tem que me trazer todos os elementos para eu averiguar a admissibilidade do seu recurso. A tempestividade e a cópia das procurações. Tá? Então, tudo isso você tem que juntar na tua peça de recurso. Por isso que você forma um instrumento. Certo? Você forma um instrumento. Você dá para o tribunal conhecimento de tudo. Então, no nosso caso aqui, a gente só vai juntar petição inicial, que é a própria petição que ensejou a decisão agravada, e uma certidão que a gente pede para o cartório, que eles pedem para nós. Não vai expedir aqui, né? Vai expedir antes aqui já, né? Vai expedir uma certidão aqui, que a gente vai juntar essa certidão no processo, no nosso recurso, para comprovar a tempestividade. Certo? A gente vai dizer, quanto advogado aqui, que não tem contestação, que não tem procuração do advogado da parte contrária, porque não foi citado ainda. E você diz isso na tua peça recursal, sob pena de responsabilidade pessoal. Então, você vai dizer que as peças não existem. Se você estiver mentindo, litigância de má-fé. Certo. As peças que eu tenho que juntar são as peças obrigatórias que estão no inciso 1. Se não tiver essas peças, por exemplo, no nosso caso aqui, não tem contestação ainda. Então, eu não vou juntar uma contestação. Então, na minha peça de recurso, eu vou escrever que não tem contestação, sob minha responsabilidade pessoal. Sob pena de, se eu estiver mentindo, ou seja, se tiver uma contestação e eu falar que não tem, aí eu vou incorrer em pena de litigância de má-fé. Parágrafo 1º. O que eu preciso juntar também no meu agravo de instrumento? Comprovante do pagamento de custas. Por que comprovante de pagamento de custas? Preparo. O recurso precisa estar devidamente preparado. Devidamente preparado. Tá? O parágrafo 2º, ele vai dizer as formas de interposição do agravo de instrumento. O parágrafo 2º, ele vai dizer as formas de interposição do agravo de instrumento. Então, eu posso fazer por protocolo direto no tribunal. Eu posso fazer por protocolo aqui no fórum do interior e ele mandar por correio para lá, por exemplo, tá? Que essa é a intenção. Não é da época de vocês, né? Mas existe um protocolo integrado. Não existe mais, né? Protocolo integrado significaria quando você quer fazer um protocolo no tribunal e eu daqui de Cascavel não preciso ir até o tribunal. Então eu consigo fazer o protocolo no Fórum de Cascavel e o Fórum de Cascavel leva a minha peça protocolada para o tribunal, tá? Então esse que é o inciso 2 do parágrafo 2º, beleza? Ou posso mandar por AR e tal. Hoje a gente faz ele sempre direto aqui no Paraná. A gente faz ele direto no tribunal, porque é tudo processo eletrônico. Certo. Agora a minha pergunta é: e se faltar? E se faltar alguma peça obrigatória? No agravo de instrumento. O que acontece? Então, antes de ele não conhecer o recurso, ele dá 5 dias para sanar esse vício, tá? Dessas peças que não forem juntadas. Por que isso? Por que isso?
Princípio da primazia da decisão de mérito. Vocês aprenderam isso aqui provavelmente lá em TGP, tá? Princípio da primazia da decisão de mérito. Eu estou priorizando a decisão de mérito do que simplesmente não conhecer um agravo de instrumento porque ele esqueceu de juntar a procuração do advogado da parte contrária, tá? Certo? Beleza. Adiante. Minha outra pergunta agora. E se o processo for eletrônico? Eu não preciso juntar as peças obrigatórias. Por quê? Porque com um clique o juiz já vê os recursos que estão vinculados ao processo, tá? Com um clique. O agravante poderá pegar essa peça recursal e tudo isso aqui que aconteceu no segundo grau, pegar tudo isso e peticionar aqui embaixo, informando o protocolo do agravo de instrumento, tá? Porque o juiz de piso, aqui embaixo, ele não sabe se tem ou se não tem agravo de instrumento, a não ser que seja comunicado. Tá? Por isso que a palavra poderá do artigo 1018 deve ser substituída por deverá. Deverá. É um poder-dever. É uma obrigação que ele tem. Tá? Agora, obviamente, essa obrigação só subsiste em se tratando de processo físico. É o que diz o parágrafo 2º. Não sendo eletrônicos os autos, isso tem que acontecer em 3 dias. 3 dias. Né? Então, eu protocolo meu recurso aqui no tribunal. No prazo de 3 dias a contar do protocolo, eu tenho que comunicar o juízo aquó. Aqui embaixo. Faço uma petição simples. Ao juízo da primeira vara civil de Toledo. Nome da parte, né? Joãozinho da Silva, devidamente já qualificado nos autos, representado por seu advogado, abaixo constituído, vem informar o protocolo do agravo de instrumento no tribunal, cumprindo, portanto, o requisito do artigo 1018, nos termos da petição anexa. E anexa o agravo de instrumento e está de boa. É isso que tem que fazer. É obrigatório. 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 Porque se você não faz isso, qual é a consequência? Se você não faz isso, qual é a consequência? A consequência de não fazer isso, é o parágrafo 3º do 1018, que vai dizer que se o agravado mencionar, ou seja, arguir que não foi cumprida essa providência, o recurso não é conhecido. O recurso não é conhecido. Então, essa é a importância. Essa é a importância. Tá. Protocolo aqui embaixo. Protocolo aqui embaixo. Essa decisão. Protocolo aqui embaixo no prazo de 3 dias essa decisão. Depois disso, o processo vai concluso. E o juiz vai fazer uma decisão aqui. Então, aqui nós vamos ter concluso. E aqui nós vamos ter uma decisão do juiz. Piso, referente ao agravo de instrumento interposto, que foi comunicado por essa decisão aqui, ó. Aqui foi comunicado. Certo? Aqui foi comunicado.
Qual é a decisão do juiz aqui? Parágrafo 1º. A resposta está no parágrafo 1º, 2018. Me acompanhe. Teve a decisão liminar. Dessa decisão liminar, protocolei meu agravo de instrumento no tribunal. No prazo de 3 dias, eu comuniquei o agravo de instrumento protocolado no tribunal. O processo vai concluso para o juiz de primeiro grau fazer o quê? Tem um nome técnico para isso. A gente viu na aula passada. Qual que é o nome técnico de eu reformar uma decisão minha? Ele pode fazer o juízo de retratação. Ele pode fazer o juízo de retratação. Ele pode ler o agravo de instrumento inteiro e falar assim: puxa, o agravante está certo nisso aqui. Eu vou me retratar aqui e o processo de primeiro grau continua. Se ele faz isso, ele comunica o tribunal: ó, tribunal, mudei minha decisão já. O tribunal vai julgar prejudicado o recurso e vida que segue. Todo mundo feliz. Só o agravado que não. Deixa eu contar um segredo para vocês agora. Deixa eu contar um segredo para vocês. Esse Gabriel. Vou contar um segredo para vocês. Eu, José Rafael, nos meus... Vou contar desde quando eu comecei a atuar... Ou não, desde que eu comecei a trabalhar na área e ver processos. Então, eu comecei lá a fazer estágio no primeiro ano. Então, desde 2008, meu Deus, são 13 anos. Em 13 anos, ou como queiram, 8 de formado, atuando, com 5 anos em gabinete de juiz, eu nunca vi juiz se retratar. Nunca. Em agravo de instrumento, nunca. Nunca vi. Eu nunca vi. Tá? Esse juízo de retratação em agravo de instrumento. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. Trocou o juiz. No meio tempo, trocou o juiz. Quando trocou o juiz, o outro se retratou. Acontece. É mais fácil mesmo. Mas em agravo de instrumento, eu nunca vi. Só em sentença, sim. Até que sim, que daí muda e tal. Mas em agravo de instrumento, eu nunca vi. Pessoal, esse é o agravo de instrumento. Esse é o agravo de instrumento, tá?